E aí, meus amigos do sétimo ano, meus queridos, tudo bem? Então, na aula de hoje, nós vamos aperfeiçoar alguns conceitos que a gente tem conversado sobre equações com duas variáveis, sistemas de equações, né? E trouxe esse exercício aí para nós fazermos, certo? E a gente tentar utilizar esses conceitos que a gente tem conversado, beleza? Então vamos lá. Suponha que você tenha comprado um terreno de 264 hectares de área e resolvido dividi-lo em duas partes, de modo que a primeira, destinada à criação de aves, representasse 3/8 da parte restante. Então vamos lá. Primeiro raciocínio que a gente tem que ter aqui nesse problema é diferenciar essas duas partes. Então eu parto do princípio que ele tem uma parte chamada parte X, que eu vou chamar de área do aviário, área do AV, beleza? E a segunda parte Y chamada área restante. Fechado? Muito bem. E aí? E aí que ele diz o seguinte, essa área do aviário, ela representa 3/8 da restante. Então, como a gente está falando de sistema de equações com duas variáveis, eu vou tentar escrever um sistema de equações que represente essa situação, problema aí. Então, eu sei que a área do aviário é igual a 3/8 ou 3x sobre 8. 3/8 de x. É a mesma coisa que 3x sobre 8. Beleza? E ele diz que a área total, o terreno totalmente, ou seja, a área do aviário mais a área restante é igual a 264. Beleza, galera? Fechado? Então, para ficar bonito isso aí, está montado o sistema, na verdade, né? A gente vai ter que calcular agora. E tem uma característica interessante nesse exercício, que é o seguinte. Nós aprendemos duas técnicas, né, de resolver sistemas. O método da substituição e o método da adição. Eu sugiro aqui, no caso, vocês usarem o método da substituição, porque a letrinha já está isolada, ó. Ela já está sozinha de um lado da igualdade. O x vale... Aqui eu botei x, né, gente? É y, né? O x vale 3/8 da parte restante, da área restante. Está aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Se o x vale 3y sobre 8, eu vou substituir na linha de baixo. Então, digamos que a técnica que eu vou usar aqui vai ser a substituição. Combinado? Então, onde for x na de baixo, eu vou substituir por 3y sobre 8. Aí eu vou ter uma equação somente com a letrinha y. Aí fica fácil de eu resolver. Então, vou botar aqui para cima. Então, vai ficar assim, ó. Na linha de baixo, ó. No lugar do x, eu vou colocar 3y sobre 8. Então, vai ficar 3y sobre 8 mais y igual a 264. Ok? Então, como é que eu ensinei para vocês, quando tem fração, o que fazer? MMC. Então, o MMC aqui vai dar 8, aqui dá 1, aqui dá 8, aqui dá 8. Dividir, né? Então, agora, multiplicando pelo de cima, vai dar 1 vezes 3y, 3y. 8 vezes y, 8y. E 8 vezes 264 vai dar 2112. Certo? Então, repare que a fração sumiu. Aqui eu tenho 8 mais 3, 11y, igual a 2112. Certo, galera? Beleza? Bom, quando a gente faz esse cálculo aqui, deixa eu subir mais um pouquinho. Olha lá, ó, 2112
sobre 11, a gente acha 192 hectares, certo? Isso é o quê? A área restante. Tá vendo ali, ó? Y é igual à área restante. A gente acabou de achar a área restante, que não é o que a gente quer. Ele quer a área reservada para o aviário. O texto não disse que essa área do aviário é 3/8 da área restante? Olha lá, olha aqui, 3/8 da área restante. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer 3/8 de 192. Então, concluindo, vai ser assim, ó. X é igual a 3/8 vezes 192. Resolvendo essa conta, eu tenho 3 vezes 192. O resultado você divide por 8. Você vai achar 72 hectares, que é o que nos interessa. Beleza, galera? Viu aí? Simples, rápido. Então, é só... Toda vez que você lê um problema que envolva algum tipo de equação, como que eu sei que ao ler eu já me ligo, já saco que é uma equação que eu vou ter que usar? Simples, ele vai te apresentar variáveis, certo? Ou incógnitas, coisas desconhecidas, e você atribui para estas coisas, letras diferentes. Ok? Beleza? O próximo exemplo é o seguinte. Em um depósito há 45 veículos, alguns de 4 rodas e outros de 2. Calcule o número de veículos de 4 rodas, sabendo que o total de rodas é 160. Muito bem. Ele deu para a gente duas características. Primeira característica. X veículos de 4 rodas, Y veículos de 2 rodas. Essas são as duas características. Ok? E para cada uma dessas características, ele deu uma quantidade. Então, em um depósito há 45 veículos. 45 veículos representam o total de veículos. Ou seja, os de 4 rodas mais os de 2 rodas. Já montei a minha primeira linha do sistema. Certo? Calcule o número de veículos de 4 rodas, sabendo que o total de rodas é 160. Então vamos com calma. Perceba que na pergunta objetiva do exercício, ou na pergunta conclusiva do exercício, tem uma outra característica, o total de rodas. Então, se eu sei que x representa os veículos de 4 rodas, e x é a quantidade desses veículos, eu sei que 4x, ou seja, representa a quantidade de rodas, do total de rodas de x veículos, melhor dizendo, certo? Mais 2, e desconsidera esses risquinhos aqui, tá, gente? 2y igual a, olha lá, essa segunda linha do sistema aqui, ela é exatamente o total de rodas lá, ou seja, eu tenho uma quantidade de veículos x que tem 4 rodas, então veja, eu tenho que pegar essa quantidade e multiplicar por 4 para saber quantas rodas tem todos esses veículos que eu ainda não sei a quantidade. E a mesma coisa eu faço para os de 2 rodas. Logo, a soma dessas duas coisas dão a quantidade de rodas. Fechado? Beleza? Muito bem. Agora sim, nosso objetivo é calcular o número de veículos de 4 rodas. Ou seja, eu tenho que determinar quanto vale x. Professor, preciso achar o valor de y? Pode ser que você dependa dele. Então, se você no seu cálculo depender dele, ok, precisa sim. Agora, se no seu cálculo você não depender desse valor de y, relaxa, não precisa. Certo?
No caso aqui a gente vai precisar, né, galera? Então, como no primeiro exemplo, exercício número 1, eu fiz por substituição, este aqui eu vou fazer por adição. Fechado? Então, conforme eu passei para vocês, vocês têm que jogar com a conveniência. Então, por exemplo, eu vou tentar, para fazer por adição, eliminar uma das variáveis, ok? Aí eu escolho. Eu vou eliminar a minha escolha, o x. Ou seja, para eu eliminar o x usando a técnica de adição, o que tem que aparecer aqui em cima? Algo que seja simétrico. Ou seja, tem que aparecer um 4x, porém com um sinal de negativo. Então, para isso acontecer, eu vou fazer isso aqui, ó, vezes menos 4. Eu vou multiplicar toda essa linha de equação aqui por menos 4, certo? Então, eu vou ficar com isso aqui, ó. Vou subir aqui um pouquinho. Ó. Menos 4x. Estou multiplicando toda essa linha de cima por menos 4. Ó. Menos 4y igual a 180. Certo? 180. E daí eu vou repetir essa linha de baixo, já que eu não modifiquei ela. Olha lá. Certo, galera? Beleza? Dá uma olhada aí, vê se está entendível. Beleza. E agora? E agora a gente vai precisar somar. Porque a técnica é a adição. Então eu vou somar essa linha com a de cima. Repare que aqui zerou, que era o nosso objetivo para fazer por adição. Aqui vai dar menos 2y. Tudo bem? Detalhe, né? Que por eu ter multiplicado por menos 4 aqui, esse 45 que era positivo fica negativo, ok? Beleza? Então aqui também vai dar negativo, certo? Aqui vai dar vintão. Olha lá. Ok, vou puxar aqui para cima. Isso implica que y é igual a menos 20 sobre menos 2. Y é igual a 10. 10 é o que, pessoal? O que você acha que representa esse número 10? Vê se não é a quantidade de veículos de duas rodas. Olha aqui. Acabamos de achar a quantidade de veículos. Fechado? Beleza? Que não é nosso objetivo. Nosso objetivo é achar a quantidade de veículos de 4 rodas. Está vendo como para achar x eu dependo do y? Muito bem. O que eu faço agora? Eu posso escolher quaisquer uma dessas 4 linhas de sistema. Está vendo aqui? Ó? O sistema original. Aí eu tive que modificar ele e formou esse outro aqui, ó, com a linha de cima alterada. Tá vendo? Eu posso escolher qualquer um desses. Óbvio que eu vou escolher o mais fácil, que é esse aqui, ó. Olha lá. Esse aqui. E eu não vou usar o que eu alterei. Tudo bem? Eu peguei ele e alterei nessa linha aqui, tá vendo? Eu não vou usar ele. Eu vou usar ele original, que ele tá bem facinho. Então, se eu achei y, eu vou dizer que x mais... Olha só que eu estou substituindo aqui, ó. No lugar do y, 10 igual a 45. No final dessa conta, eu vou achar x, que é a quantidade de veículos de 4 rodas. Olha quantos veículos são. Olha lá. 35 veículos. Certo? Então, tá aí nossa resposta. Ó. Resposta, cálculo do número de veículos de 4 rodas, são 35 veículos. Tá aí. Então, veja que eu transformei o problema que tem uma linguagem em outra linguagem, a linguagem matemática. Tá beleza? Ok? Então é isso aí. Vamos para o próximo. Esse próximo exercício diz o seguinte. Determine 2 números cuja diferença é 11 terços, sabendo que a soma do dobro do primeiro número com o triplo do segundo é 17 terços. Vamos com calma, então.
Olha aqui. Determine dois números. Opa, então já sei que um número é x e o outro é y. Primeira coisa que eu consigo afirmar. A diferença entre eles. Ah, então tá. Então isso aqui é um sistema. Por quê? Ele está me dando características. Ó. Então eu sei que a diferença entre eles, olha lá, é 11 terços. Tá feito. Agora ele está falando o seguinte, sabendo que a soma do quê? Geralmente é a soma de duas coisas. Ele vai te apresentar as duas coisas. Então já vou botar aqui a soma. Ó. A soma de duas coisas. Dobro do primeiro número, aí eu vou considerar o primeiro número x. Com quem? Triplo do segundo. É igual a 17 terços. Olha lá. Tá aí. Interpretei. Tudo bem? Bom, qual a minha ideia quando eu tenho sistemas de equações assim? Agora a gente precisa resolver, né? Toda vez que tem fração, gente, eu busco sair de fração, fugir disso, certo? Então, eu vou fugir da seguinte maneira. Eu vou fazer o MMC. Olha lá, coloco um aqui embaixo, um aqui, encaro essa equação uma por vez. Então, vê, ó. Na primeira, o MMC é 3. Olha lá. Feito o MMC, eu divido pelos de baixo e multiplico pelos de cima. O resultado da divisão eu multiplico. Então, eu vou ter um sistema assim, ó. Vou escrever ele aqui, ó. Olha o novo sistema. Ficou sem fração já, ó. 3x menos 3y igual a 11. Olha lá. Linha de baixo. A mesma coisa. Também o MMC dá 3. Ó. 3 dividido por 1, 3. 3 dividido por 1, 3. 3 por 3, 1. Multiplico lá em cima. 6x mais 9y igual a 17. Olha lá. Muito bem. Ele quer saber esses dois números aí. Ó. Que números são esses? X e y. Aqui no caso, povo, a gente vai ter que achar os dois, tá? Não somente um deles. Muito bem. E aí? A gente pode usar as duas técnicas, tanto substituição quanto adição. Como eu já fiz o último por adição, vou fazer esse aqui por substituição, tá? Esse aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho. Explico o porquê. Porque quando a gente for isolar uma letrinha nossa escolha, você vai ver que vai virar uma fração, certo? Então, é complicado, mas vai dar certo. Vamos lá. Olha só o que eu vou fazer. Como em cima eu tenho, do lado do x e y, o 3 é mais fácil do que a de baixo, que tem 6 e 9. Beleza? Então, aqui em cima, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou isolar a minha escolha. Eu vou isolar o x, combinado? Então vai ficar assim, ó. 3x é igual a 11. Aí esse menos 3y eu passei para o outro lado. Beleza? Tudo bem até aí? Pego esse 3, já que o meu objetivo é isolar x, passo ele para o outro lado. Olha lá, foi dividindo e repito o que já estava lá. Ok, vou guardar essa informação aqui. Essa informação vai ser importante. Está guardado. Então eu sei que agora o meu x vale 11 mais 3y sobre 3. Tá feio, mas é isso que ele vale. Fazer o quê? O que eu vou fazer? Esse valor de x eu vou substituir aqui, ó, na linha de baixo, certo? Se tu altera de cima, galera, tu tem que substituir na de baixo. Se tu isola na de baixo, tem que substituir na de cima. E assim vice-versa. Beleza? Então, vamos que vamos. Então vai ficar assim, ó. 6 que multiplica o valor de x, que é isso aqui feio, mas é isso aí mesmo. Ó. Olha lá. 3, fechei parênteses. Aí tô repetindo aqui, ó. Mais 9 igual a 17. Repare que nossa continha só tem a variável y. Aí fica perfeito. Eu consigo calcular assim, quando tem uma única variável. Quando tem duas, eu tenho que ter mais de uma equação ou alguma outra informação. Muito bem.
Aí aqui é o seguinte, como aqui é vezes, ó. Tá vendo? Tá vendo que aqui é vezes? Certo? Como aqui é vezes, eu vou simplificar esse 6 com esse 3. Aquele método do cancelamento que a gente muito usou ano passado. Ok? Então aqui eu estou dividindo por 3. Significa que vai dar 1 e aqui vai dar 2. Certo? Esse 2, repare que aqui já não tem mais fração. Acabou a fração, porque eu simplifiquei. Esse 2 eu faço distributivo aqui em cima. Ok? Então vai ficar assim, ó. 2 vezes 11, ó. 2 vezes 11, 22. Mais 2 vezes 3, 6y. Mais 9y. Repetiu o 9y porque ele está fora do parênteses. Igual a 17. Ah lá. Viu? Pronto. Aqui eu vou resolver minha equação. Bem facinha, sem estresse. Então aqui fica, ó, 17 menos 22, certo? Passei o 22 para o outro lado e vou resolver essa continha aqui, ó, que dá 15y. Beleza, galera? Show? Então, 15y é igual a 17 menos 22, quanto dá aí? 5, né? Menos 5, no caso. Y é igual a menos 5 sobre 15. Aqui eu vou simplificar por 5. Estou dividindo por 5 em cima e embaixo, então vai dar menos 1 terço. Achei o valor de x. Perdão, de y. Que é um dos números lá. Falta achar o primeiro número. Certo? A gente falta achar o primeiro número. E aí, nessa situação aqui que eu já deixei esquematizada, pode ver que até eu fiz um retângulo para eu não esquecer. Onde for y, eu vou substituir por menos 1 terço. Ok? Então vai ficar assim, ó. X é igual a 11 mais 3 vezes menos 1 terço. Isso tudo sobre 3. Olha lá. Repare que aqui eu posso fazer o cancelamento, ó. Viu? 1 e 1. Aqui dá menos 1, né? Certo? Ó, menos 1 dividido por 1 dá menos 1. Então eu fico com x igual a 11. Veja. Como aqui deu 1, tá vendo? Como aqui deu 1, eu vou fazer esse 1 vezes esse menos 1, que vai dar menos 1 sobre 3, igual a 10 terços. E fim de papo. Essas são as nossas soluções. Valor de x primeiro, né, na solução. Deixa eu ver onde tem espaço aqui para eu escrever. Vou escrever aqui em cima a nossa solução. Solução, ó, o x vale 10 terços e o y vale menos 1 terço. Esses são os números que o texto nos afirmou aí. Muito bem, o último, dá uma analisada comigo. Ó. Ana tem 5 anos a mais que Paula. Então veja que a gente já tem duas idades diferentes. Então eu vou fazer assim, ó, x, idade de Paula, representa a idade de Paula, tudo bem? E y, idade de Ana. Ok, galera? Beleza? X vai representar a idade de Paula e y a idade de Ana. Aí está dizendo o seguinte, ó. Ana tem 5 anos a mais que Paula. Ok? O que isso significa? Significa o seguinte, significa que, bom, se Ana tem 5 anos a mais, então a idade de Ana, que é representada por y, vai ser igual à idade de Paula, x, mais 5. Ou 5 mais x, também não importa a ordem. Certo? Ok? Isso é a primeira frase já. Ó. Ana tem 5 anos a mais que Paula. Então eu fui no símbolo que representa a idade de Ana, que é y. Então Ana é igual, digamos assim, né? Ana é igual à idade de Paula, que é x, mais 5. Repare que isso também é um sistema. A soma das suas idades é 35.
Ah, então, idade de Paula mais idade de Ana é igual a 35. Qual é a idade de Ana? Idade de Ana é representada por Y, tá bom, gente? Ok? Então, anotado ali pra gente não esquecer. Então, vamos que vamos. Perceba que aqui eu não preciso perder tempo tentando arrumar o sistema para fazer por adição. A letrinha já está isolada, já tem uma letrinha sozinha de um lado da igualdade. Então eu simplesmente vou fazer a substituição, como a gente fez lá no primeiro exercício. Já tá pronto para mim, eu não preciso quebrar a cabeça para arrumar isso aí e tal. Então onde for y na de baixo eu vou substituir por x mais 5. Tá vendo que está escrito aqui? Ó? Y igual a x mais 5. Então o valor de y é x mais 5. Então na de baixo, onde for y, eu vou substituir por x mais 5. Então vai ficar assim, ó. X mais, parênteses. Aqui, ó. Estou escrevendo a segunda linha, tá vendo? X mais o y. O y não vale x mais 5 igual a 35. Pronto. Eliminando os parênteses, eu vou ter x mais 5 igual a 35. 2x é igual a 35 menos 5. 2x igual a 30. X é igual a 30 sobre 2. X é igual a 15. Esse 15 é a idade de quem, galera? Dá uma analisada aí e responda você. Esse 15 que a gente achou é a idade de quem? Idade de Paula. Isso aí, muito bem. Pronto, e agora? Achei a idade de Paula, como é que eu acho a idade de Ana? Que é a que nos interessa. Certo? O texto não falou que a idade de Ana é 5 a mais que a de Paula? Então está resolvido. Ana vai ter 20 anos, certo? Se você não captou a mensagem, você vai pegar esse x que vale 15 e vai substituir aqui, ó. Ok? Então você vai ficar com isso aqui. Y, que é a idade de Ana, é igual a x, que é a idade de Paula, mais 5. Y é igual a 20. Beleza, meu povo? Certinho? Galera, é isso aí. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Qualquer problema, só entrar em contato comigo nos nossos horários de encontro aí, nos plantões de dúvidas ou tutorias. E é isso. Fiquem com Deus. Até a próxima. Falou!